Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O jogo virou de uma forma que eu não sei se você tem a noção, tem a real dimensão do tamanho dessa virada, tá? Nesse vídeo, depois de meditar muito, depois de refletir muito sobre o aspecto da propaganda, sobre o aspecto da comunicação, sobre o aspecto da imagem, sobre o aspecto da reputação, eu vou trazer aqui para você um panorama para você entender essa mudança drástica que nós vimos nesses dias dentro desse cenário político, tá? Já chegando aí no vídeo, já não se esqueça de clicar aqui para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Pessoal, o presidente Bolsonaro ele estava fazendo uma aposta meio arriscada. Por quê? Ele estava apostando na tese de que esse problema de saúde no Brasil não seria muito grande. Mas ele não tinha certeza disso, era difícil. E dentro dessa aposta dele, obviamente, estava a ideia de que o trabalho do médico francês Dr. Raul seria uma das soluções para impedir que o problema ganhasse grande dimensão aqui no Brasil. Estou falando sobre aquela fórmula mirabolante aí da hidroxicloroquina junto com a azitromicina e junto com o zinco, tá? Então o presidente investiu na ideia de que não precisava fazer um isolamento horizontal, ou seja, travar todo mundo. Poderia ser feito um isolamento vertical e usar esses medicamentos aí como uma estratégia para impedir que houvesse um caos muito grande no sistema de saúde, tá? Então o presidente decidiu que o melhor para o Brasil nesse cenário era impedir que a crise de saúde crescesse usando esse medicamento, fazendo o isolamento vertical, isolando ali o público de risco e evitando com isso, sem travar a economia, evitando que o problema virasse um combo de problema, né? Em vez de um problema só de saúde, virasse problema de saúde e econômico, tá? No primeiro momento, essa opção já parecia bem interessante, porque ele estava diante de um problema já evidente e de um outro problema que estava meio no ar, que a gente não sabia e ainda não sabe exatamente qual vai ser o tamanho do problema. Por quê? Essa dúvida ainda persiste, uma vez que a gente não sabe qual vai ser o real impacto dessa crise toda na saúde pública, mas o impacto econômico já é avassalador. Nós já sabemos que o impacto é real e já está prejudicando muitas famílias aí, não só os patrões com as falências, mas também as falências levando ao desemprego. Então o presidente Bolsonaro ele preferiu atacar o problema certo, com mais força, e deixar o problema incerto, usando a estratégia desse medicamento e desse isolamento vertical. Assim, equilibraria os dois problemas, não impedindo que fosse um strike na população brasileira. Isso, obviamente, traria o risco, né, de caso as pessoas atingidas por esse problema de saúde crescesse muito, ele poderia ficar com a culpa aí pelas perdas humanas, tá? Então, essa grande estratégia do presidente, ela continha um risco, porque o presidente não tinha certeza, nem sabia se o número de casos ia crescer muito. A gente ainda não sabe, mas, ao que tudo indica, o número de casos está abaixo daquilo que foi previsto, tá? Muito abaixo, dependendo do panorama que foi feito, tá certo? Aparentemente, seria numa perspectiva de comunicação, numa perspectiva de imagem do governo, não estou falando da estratégia política real, da questão do cuidado com as vidas, estou falando em questão de imagem, tá? Pensando em comunicação aqui, pensando em propaganda. Aparentemente, seria entre escolher ficar com um saldo de óbitos nas costas, mas não ser culpado pelo desemprego em massa, pela falência, pela recessão e pela desgraça econômica. Então a ideia era essa. Eu vou tentar salvar a saúde com os medicamentos e com o isolamento vertical e não travando toda a economia, salvando ali os empregos e as empresas, tá? Ainda que não fosse o caso, a gente tem que saber que a opinião pública é implacável. O povo sempre vai procurar um culpado. Então, independente se o presidente estivesse fazendo uma coisa maravilhosa, se tivesse um número muito grande de perdas humanas ali, o pessoal ia descer o porrete, tá? Mas, além disso, ainda tinha um outro aspecto nessa primeira estratégia. Por quê? Além de combater esse isolamento total, fechar o comércio e tal, Bolsonaro ele poderia, ao mesmo tempo que ele era contra o fechamento do comércio, ele poderia se livrar de ser culpado pelo caos econômico e ainda assim, junto com isso, usufruir da eventual diminuição
dos casos trazidas por aqueles que defenderam a quarentena. Ou seja, no final das contas, ia ter poucos casos e ele ia se dar bem dos dois lados. Podendo dizer no final do problema, viu? Fecharam o comércio à toa, porque o problema na saúde não foi muito grande. Então, dentro de uma estratégia ali de jogo político, estratégia de imagem, estratégia de propaganda, já estava ali ele tinha uma boa perspectiva de sair bem disso aí, tá? Porque ao mesmo tempo em que ele seria beneficiado pelo número de casos menor que o projetado, ele também poderia defender que no final das contas ele já estava certo, porque o comércio teria sido fechado sem necessidade e as empresas quebrado ali também sem necessidade. Mas tudo mudou em favor do presidente. Tudo mudou ali num único dia em que 2 médicos de grande renome no Brasil acabaram ficando doentes e, graças a Deus, ali se recuperaram, mas vieram a público dizendo que utilizaram exatamente aquele medicamento lá que o presidente falou que seria a solução para o problema. Isso fez a mudança completa acontecer, uma vez que ele já tinha se livrado da culpa pelo caos econômico e agora a opinião pública transferiu para esses líderes que relutaram a utilizar a cloroquina a culpa pelo caos na saúde. Então, isso foi um verdadeiro game changer, ou seja, uma mudança de jogo. Porque o presidente estava num jogo delicado de ter a opinião pública dizendo que ele salvou a economia, mas detonou a saúde e muitas pessoas se prejudicaram por causa disso. Agora, é o contrário. Ele não só está ficando com o saldo de não ter favorecido as falências e as demissões, mas além disso, de ter pregado uma solução de saúde que os outros não acreditaram e pessoas deixaram de ser ajudadas com essas medidas, tá? Então, galera, é uma mudança magistral. A gente pode dizer que essa aposta que ele fez foi uma atacada de mestres, né? Ele viu algo antes ali que estava para acontecer e apostou nisso e, ao que tudo indica, o negócio deu saldo, deu efeito, tá? Porque além de ficar sem a culpa do caos econômico, também agora está sem a culpa do caos na saúde, tá certo? Agora, a gente tem que saber que toda essa estratégia, ela depende de um número de casos não muito grande, tá? E dentro desse universo, a gente tem que prestar atenção que estão chegando muitos testes ao Brasil. A gente já tem aí quase 1 milhão de testes já chegando. Esses testes, muitos deles são testes rápidos, né? Que tem ali 15 minutos de resultado. A gente sabe que tem alguns desses testes que estão com problema, dando falsos negativos, alguns até vieram até contaminados. Lá na Inglaterra, por exemplo, uma empresa de Luxemburgo mandou testes contaminados, o que é uma coisa absurda, que deve ser vista com muita cautela e cuidado. Agora, se realmente a população brasileira começar a ser testada em massa, a gente vai ver um número aí de casos aumentando. Mas não se assuste com isso. O número de casos não vai aumentar de um dia para o outro porque a contaminação aumentou. Vai aumentar simplesmente porque os testes estão sendo feitos. Eu estou alertando isso já há umas 3 semanas para vocês, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, porque isso pode ser utilizado pela grande mídia que fica só disseminando discórdia para tentar influenciar a opinião pública negativamente aí contra o governo. Então, a gente tem que ficar de olho. Agora, pessoal, uma coisa é fato. Algo que a opinião pública, já que a gente está falando de opinião pública, de propaganda, algo que a opinião pública não perdoa é a rateagem política. É você ser um rato político, tá? E essa ideia de rato, você chegar para uma pessoa e ofender a pessoa, falar você é um rato, de onde vem isso, né? Você vai entender muito simplesmente. Os ratos, eles têm uma fama, né, de quando um navio está afundando, eles abandonam o navio. Ou quando uma casa está ruindo, eles fogem da casa. Então o rato acabou sendo aquele que tem a pecha de ser um traidor, né? Que quando tá tudo bem, ele tá contigo, quando tá tudo mal, ele vai embora. Mas nesse caso que a gente está vendo, com essa mudança toda de cenário, é um rato diferente. Por quê? Parece que os ratos, eles não foram desleais na hora de fugir de um navio que estava afundando, porque o navio não estava afundando na hora que eles fugiram, e se Deus quiser não vai afundar, com essa mudança toda de jogo que a gente está vendo. Mas eles usaram seu ardil, a sua sagacidade,
não para fugir do barco afundando, mas para entrar no barco na hora que ele estava saindo do porto, né? Com a ajuda do comandante. Usaram a ajuda do comandante para poder entrar no barco. E logo no início da viagem, tentaram jogar o comandante para fora do barco para que eles mesmos pudessem conduzir a navegação. Isso a opinião pública não perdoa não, tá? Então, parece que o comandante aí fez uma opção que se mostrou a mais acertada de forma impressionante. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Clica aqui embaixo para se tornar membro se você quiser ter acesso aos cursos exclusivos e também ao boletim diário que eu solto 8 da noite chamado Direto do Bunker, onde eu trago as informações mais importantes que aconteceram no Brasil e no mundo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e me ajude a espalhar essa reflexão para o pessoal entender o nível da guerra de propaganda que a gente está vivendo hoje. Um abraço, galera. A gente se vê mais tarde ao meio-dia com o boletim do meio-dia e às 3h30 com a nossa live da tarde, se Deus assim o permitir. Deus abençoe vocês, os guarde de toda enfermidade, toda questão de saúde, os livre aí da falência e do desemprego. É o que eu peço a Deus, a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.